Então, novamente, boa noite a todos. Vamos dar início aí à nossa aula. Lembrando que ela está sendo gravada, então todos vocês aí autorizam que ela seja gravada. Gente, quero relembrá-los aí do nosso chat, tá? Nossa sala continua aberta. Direto eu mando mensagem lá. Quem que mandou mensagem aqui que eu não estou vendo? Foi você, Valair? Então, mandem mensagem. Já tem alguns dias, professor. Ai, ai, ai. Para a gente discutir. Era sobre qual questão? Não, o senhor já corrigiu, já. Ah, tá. Tranquilo. Então, mandem lá. Continuem mandando. Não sei se eu vou responder, não, mas manda lá. Quando for assim, Vanai, que eu demorar, pode me mandar pelo WhatsApp também, viu? Mas também, enfim. Não garanto que eu respondo, não, porque é tanta mensagem. Ó, vamos para a nossa semana 2 do PET, né? Eu havia pedido para vocês fazerem. Enviaram? Semana 2 e 3, que era para hoje. Deixa eu ver quem enviou. Márcio e Vanaí. Enviaram, muito bem. Semana 3 vocês conseguiram fazer também? Ô, professor. Eu acho que Oi, eu pode fiz falar, semana Márcio. 3 ainda não. Eu já fui errado. Era de Márcio, biologia. novo, fala mais alto. Professor, tem uma matéria aí que era de biologia, eu confundi com de matemática e mandei você. Ah, tá. Tem como você cancelar, sabe? Você pode entrar lá na minha atividade e cancelar. Eu já cancelei já. Aí depois você envia de novo. Eu nem vi. Bom, então vamos lá. Começamos aí na semana 2 e estamos estudando arranjos e combinações, ok? Então, nesse primeiro momento aí, na semana 2, a gente não vai utilizar tanto a fórmula do arranjo, né? São mais exercícios para poder entender a ideia de um e de outro. Mas, nós já comentávamos sobre isso. Importante destacar que arranjo e combinação são coisas muito parecidas. São agrupamentos muito parecidos. O que vai diferenciar nesses agrupamentos, né? Eu tenho um grupo maior de elementos que vai ser agrupado em grupos menores. O que diferencia o arranjo da combinação é que no arranjo a ordem dos elementos importa. Ok? E na combinação, a ordem desses elementos não importa. Ok? Exemplos aqui, ó. Quando eu estou falando, por exemplo, de números, né? Eu tenho que, no arranjo, um agrupamento, por exemplo, 1, 2, é diferente, né? É diferente do agrupamento 2, 1, tá? Embora os elementos sejam os mesmos, 1 e 2, a posição em que eles se encontram, a ordem em que eles aparecem, vai modificar aí o meu resultado. Na combinação, a ordem não importa. Não, né? Combinação não importa. Exemplos, né? Geralmente, quando nós estamos falando de pessoas, né? Pessoas, frutas, tá? Em que, ao agrupá-las, não vai fazer diferença. Nós, por exemplo, aqui estamos em 3 pessoas, né? Anair, Márcio e eu. Se nós formos formar duplas, né? A dupla eu e Vanair é a mesma dupla, é a mesma coisa que Vanair e eu. Porque a ordem de aparecimento desses elementos não vai alterar o meu resultado, tá? Esse é o caso aí da combinação, ok? Então, pensar aí nessa diferença aí de conceito para poder entender os exercícios. Aí o PET vinha aí com essas atividades e algumas ela até já trazia resolvida. Eu postei agora à tarde para vocês, lá no Google Sala de Aula, a correção já
da semana 2 e 3, e vou apresentá-la aqui agora. Deixa eu só achar aqui. Então, semana 2. Esse PET está tão bom que ele já traz até algumas coisas resolvidas, né? Veja aí, por exemplo, e nós também falamos na aula passada sobre esse exercício. Então, ó, semana 2, as atividades. O primeiro, reescrever. Formar todas as possíveis combinações de dois elementos escolhidos dentro dos elementos do conjunto 1, 3, 5, 7, 9. Então, aqui eu tenho 5 números, 5 elementos que vão ser tomados 2 a 2. Exemplo, 1, 3, 1, 5, 1, 7, tá? Quantos, né? Na verdade, o exercício nem pede quantos, ele pede quais. Quais são essas combinações? Aí é só você ir olhando esses agrupamentos, ó. 1, 3, 1, 5, 1, 7, 1, 9. Observe que como eu já usei o 1, né, o 1 e o 3, é a mesma coisa que 3 e 1, porque eu estou falando de combinação. A ordem não vai importar, então é a mesma coisa, então você não vai relacionar. Aí você faz o 3 com 5, o 3 com 7, o 3 com 9. Igual mostra aí a solução do exercício. O 2, também muito semelhante. A diferença é que ele pede arranjo, tá? Arranjo, e o primeiro fala em combinação. E ele também já traz aí a solução. Ó, dados 4 elementos, 1, 3, 5 e 7. Tomados 3 a 3, você vai pôr 1, 3, 5, 1, 3, 7, 1, 5, 7, 3, 5, 7, e ir agrupando eles. Lembrando, 1, 3, 5 é a mesma coisa que 1, 5, 3, ok? A ordem aí desses elementos, na questão do arranjo, ela vai importar, tá? A ordem vai fazer diferença. Então, ó, aqui o exercício traz alguns exemplos para a gente discutir se é arranjo, permutação ou combinação, tá? Lembrando que na permutação eu tenho uma quantidade de elementos que vai ser agrupada na mesma quantidade de lugares, ok? Então é sempre o grupo maior e o grupo menor são iguais. No arranjo e na combinação, eu tenho um grupo maior que vai ser subdividido em grupinhos menores. Com a distinção de que, no arranjo, esse grupão maior que vai ser subdividido em grupos menores, a ordem dos elementos importa. E na combinação, a ordem que os elementos aparecem não importa. Olhemos aqui, ó. Primeiro caso, formar filas. Quero que apareça a resposta aqui. Formar filas com 5 pessoas. Esse aqui é um arranjo, uma permutação ou uma combinação? O que vocês acham? Um arranjo? Ó, pensa aqui o seguinte, Vanair. Nesse exemplo, né, nesse exemplo aqui, eu tenho quantos lugares tem na fila, vamos dizer assim? Sim. 5. Eu tenho 5 pessoas que vão ser reorganizadas em 5 lugares. Ok? Sempre que o número de elementos for igual ao número de lugares do agrupamento, eu tenho uma permutação. Tá? Para ficar mais fácil ainda, se ele não falou que eu tenho um grupo maior e um grupo menor, é permutação. Ok? Então, a letra A, permutação. Letra B, formar pares escolhidos 2 a 2, formar pares escolhidos entre 10 pessoas. Então, eu tenho um grupão de 10 pessoas e vou dividi-los em duplas, de 2 em 2. Será que isso é permutação, arranjo ou combinação? O que vocês acham? Combinação? Por que combinação? Eu tenho que agrupar em 2 em 2. Vai agrupar. Mas a dupla, eu e Vanair, é diferente da dupla Vanair e eu? Não. Não. Portanto, se a ordem não importa, combinação. Ok? Letra C. Formar números. Formar números de 3 algarismos. Opa. Escolhidos dentre 4.
né? Vão 3 algarismos, 123, 300, dados 4. Isso, eu tenho 4 algarismos, vou pegar eles e agrupá-los de 3 em 3. Isso daqui é arranjo, permutação ou combinação? O que vocês acham? Arranjo? Por quê? Porque É arranjo. Agrupar eles. Sem precisar ter a ordem, né? Eu vou agrupá-los, mas a ordem dos elementos vai importar. Olha aqui, ó, é o que nós comentávamos, ó. No arranjo, a ordem importa. Então, 1, 2 é diferente de 21, tá? Então, quando a ordem importa, principalmente, os exercícios vão falar de números, tá? Quando tiver, dando exemplo de números, geralmente vai ser arranjo. Ok? E a letra D? Eu vou formar equipes de 3 pessoas, escolhidas entre 4. O que eu tenho? Vou deixar essa pro Márcio. Muito bem, muito bem, Vanair. Já ia falar isso, já, gostei. E aí, Márcio? Se quiser escrever pelo chat, pode. Arranjo. Vamos ver, ó. Pessoas. A ordem vai importar? Vamos pensar aqui, ó. Eita, cadê o exercício? Aqui. Oxe, não tô entendendo, não. Lá no PET de vocês já está respondido, está diferente. Formar equipe de 3 pessoas. Eu, Vanair e você. É diferente de você, Vanair e eu? Não. Quando eu tenho pessoas, eu estou me referindo à combinação. Ok? Então, a letra D, combinação. 4. Ó, eu tenho aí... Eu devia ter dado mais enter, porque eu não quero que vocês vejam as respostas aqui. Formar as combinações das letras A, B, C e D. 2 a 2. Vamos para o chat. A, B, C, D. Vou até pôr em maiúsculo. A, B, C, D. Agrupando elas de 2 em 2, como que vai ficar? Exemplos. Vai lá, vai Vanair, vai Márcio, depois vai eu. Não, Vanair, só que olha aqui. O exercício está falando, ó, 2 a 2. 2 a 2. Porque é combinação, né? Então eu tenho um grupo maior dividido em grupos menores. Vê outro, não é esse exemplo seu aí, não. Vê outro. A B é um, CD é outro, tá? Outro caso. Márcio. Ó, a Vanair já usou AB e já usou CD. Lembrando que a ordem aí não faz diferença. Então, BA não pode e BC também não. O que nós poderíamos ter aí? AC, beleza. BD, beleza. Muito bem. Tivemos aí os 4, né? É só 4? Vamos ver, não lembro. Então, eu tenho 4 letras tomadas 2 a 2. Tá? Quantas serão? Não, tem mais. Tem mais. Vamos pensar aqui, ó. Então, já foi AB, já foi CD, já foi AC e BD. O que está faltando aí? AB. AD, gente. AD não foi, ó. AD, muito bem, Márcio. O que mais? AD e DA são iguais, né? Então, não, vamos considerar que essa aqui é a mesma. Falta uma ainda. BC. Isso, BC. Muito bem, muito bem. Então, chegamos aqui em todas as possibilidades, ó. AB, AC, AD, BC, BD e CD. 1, 2, 3, 4, 5, 6 combinações possíveis. Fizemos as 6? 4, 6, fizemos. Próxima. Formar os arranjos. Arranjos das letras A, B, C, D, tomadas 2 a 2. Agora, como é arranjo,
a ordem de aparecimento vai importar, ok? Então, arranjo de AB, CD. Gente, coloca um de cada vez dando enter, igual eu fiz assim, ó, para ficar bonitinho. Vai aí, um arranjo. Esses são vários, não vamos fazer todos não, rapidinho. Aí isso não importa a ordem, né? Não, a ordem importa, vai fazer diferença. É em 2 em 2? Não, né? De 2 em 2. É de 2 em 2, né? Vou ver aqui. 2 a 2, a 5. Ó. Mas Marcos, é para dar enter. Fazer só. CD, BA. Eu vou pôr, ó. CD, BC, BA, BC. Vai, Vanair. Professor. Vai, só organizar aí, de 2 em 2. Só não pode pôr os que a gente já. Você já pôs, professor. A ordem não importa. AB, o que mais? AD, por exemplo. Não, DA eu já pus. DA eu já pus. AD, beleza. Tá? Então é isso que a gente vai estar pensando. Colocar todos esses casos aí. Esse daqui, ó, vai dar muitos. Tá? Vamos ver quantos que vão dar aí, ó. Vai dar 12. O A com B, o A com C, o A com D. O B com A, o B com C, o B com D. O C com A, o C com B, o C com D. Tranquilo? Então, ao todo aí, 12 possibilidades de rearranjar essas letras. Questão 6. Formar combinações. Combinação. A ordem não importa. Dos algarismos 2, 4, 6 e 8, de 3 em 3. Ó, 2, 4, 6 em 8, organizados de 3 em 3. Vou colocar um aí. 2, 4, 3. Coloque em outro. Só que nesse caso, Vanair, 264 é igual a 246. Por quê? Porque são os mesmos elementos. Entendeu? Quando é combinação, a ordem não importa. Olha tanto que esse PET é mal feito, né? Depois que eu falar que não posso reclamar. Exercício com número, geralmente é arranjo, mas ele pediu combinação, tá? Então, nesse caso aqui, ó, 246 é igual a 264. Vê outro exemplo. E esse 8 aí? E8 que ele fala também. E o 8, pode utilizar o 8, ó. 268. 624, Marte, é a mesma coisa que 264 e 246. A gente está usando os mesmos números, só está mudando de lugar. Tá? Não, Valéria, tem que ser de 3 em 3. É disfarce, professor, desculpa. Tem que ser de 3 em 3. Ó, 648 dá. 648 a gente não usou ainda. 648. 682, tá? Vamos ver aqui, ó. Aqui eu vou tentar colocar todos. Mas tentem lembrar, quando for combinação, a ordem não importa. Ó, 4 números possíveis. O 2, o 4 e o 6, certo? O 2, o 4 e o 8. O 2, o 6 e o 8. E o 4 e o 8. Seriam 4 possibilidades aí. A gente fez as 4? Fez bastante aqui, mas não foi. Vamos voltar. Aí, professor, se a gente fosse fazer igual aquele que você pediu para a gente contar quantos que repetia, aí repete 3 vezes o 4, né? Isso. Repete ele 3 vezes. 3 vezes o 2. 3 vezes o 8. 2 vezes o 6. Lembrando daquela matéria. Ó, agora arranjo. Observem que é o mesmo caso aqui, ó. Só que está pedindo arranjo, tá? Então são os mesmos algarismos tomados 3 a 3. Só que agora a ordem vai importar, tá? Então 246 é diferente de 642 e de 426.
Sei da possibilidades de mais. Dá mais possibilidades. Quando é arranjo, eu tenho bem mais como possibilidades. Vamos ver quantas são, ó. Formando os arranjos, 3 a 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24. 24 possibilidades aí. Observem, ó, que 2, 4, 6 é diferente de 4, 2, 6, tá? Que é diferente de 6, 2, 4. Embora os algarismos sejam os mesmos, a ordem deles, a ordem de aparecimento, altera o número, tá? Então, essas aí são as possibilidades. 8. Zoe, Otto, Eva, Bia e Edu. Onde que esse povo arrumou esses nomes, gente? Fizeram um trabalho em grupo. Mas somente 2 deles terão que apresentar, tá? Escreva todas as possibilidades dos 2 que farão a apresentação. Ó, grupos de pessoas que vão apresentar um trabalho. É arranjo ou é combinação? O que vocês acham? Eu acho que é arranjo, professor. Então, pensa aqui comigo, Manair. Pessoas. Né? Tá certo. Acertou de segunda, né? Mas pensa, ó, quando é pessoa, a ordem não importa. Lembra que eu fazia uma piadinha na aula passada? Eu falava assim, a pergunta é, a ordem importa? É isso? A ordem importa? Arranjo. Não, combinação, tá? Esse é um macetezinho aí para vocês lembrarem quando é arranjo e quando é combinação. Em grupo de pessoas que vão apresentar um trabalho, a ordem vai importar? Não, né? Não. Uma coisa que o Otto e Zoe. No chat, me escrevam duplas aí, vamos ver. Zoe, Otto, Eva, Bia e Edu. Quais poderiam ser as duplas? Vou escrever uma, depois vocês continuam, hein? Bia e Otto, muito bem. Outra. Zoe e Eva. Tem Eva lá, o nome da menina? Tem. Zoe e Eva. Outro. Márcio, manda um aí. Vai, Vanaí, vai outro. Otto e Eva. Zoe e Bia. Muito bem. Edu e Zoe. Eva e Zoe. Eva e Zoe não foi, não? Já foi, Márcio. Aqui, ó. Zoe e Eva é a mesma coisa que Eva e Zoe. Certo? Vê outro. Ó. Um jeito da gente fazer esse exercício é você fazer assim, ó. Zoe com Otto, Zoe com Eva. Zoe com Otto, Zoe com Eva. Ok? Zoe com Bia. Zoe com Edu. Aí, quando você passar para cá pro Otto, você não vai fazer Otto com Zoe, porque já foi. Aí você faz Otto com Eva, Otto com Bia, Otto com Edu. A Eva também não vai para trás, vai só para frente. Estão vendo o que eu estou fazendo, gente? Ó, Eva e Bia, Eva e Edu. Bia e Edu, tá? Essas seriam todas essas possibilidades. Como já respondemos, cada uma dessas corresponde a uma combinação. Tá? Então, aqui tem todas as possibilidades. Ó, Zoe, Otto, Zoe, Eva, Zoe, Bia. E é uma combinação, visto que a ordem dos elementos não importa. Questão 6. Questão 6. Essa aí vem engraçada, essa questão, né? Deixa eu ver se um de vocês está errado, porque eu peguei pelo pet do matutino, ele estava errado. Ah, não, um de vocês está certo, ó. Olha que engraçado, o pet do matutino veio com erro. Ó. Pet, mas assim, é o mesmo pet, né?
Só muda que o de você, aqui é diurno e o de vocês é noturno. Aí lá no deles, olha como é que ficou. A questão 6. Questão 6 não, questão 9. Ó, 12 times, a quantidade de possíveis para o grupo A. Quais os triângulos? Triângulo responde. E esses aqui é o enunciado da questão 10. Mas no de vocês, o PET do noturno veio certo, olha. 12 times se inscreverem em um torneio de futebol. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro, foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Ok? Então são 12, foi lá, sorteou 4 times, formou o grupo A. Depois sorteou mais 4, formou o grupo B. Mais 4, formou o grupo C. Em seguida, entre os times do grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura. Sendo que o primeiro deles, o primeiro time a ser sorteado, jogaria em seu próprio campo. E o segundo seria o time visitante. Certo? Então temos 2 situações aí. Primeiro, eu tenho 12 times, vou sortear 4. Certo? Depois, eu pego esse grupo que tem, eu sorteei os 4, e eu vou sortear ali 2. Só que o primeiro que aparecer vai sediar o local do evento. Vai ser no campo dele, lá na casa dele, no clube dele. Vamos ver. A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade total de escolhas dos times dos jogos de abertura pode ser calculada através de... Vamos ver. Pensem comigo aqui, ó. Nesse primeiro caso, quando eu tenho 12 times e vou sortear 4 times quaisquer, time Flamengo, Fluminense, Corinthians e São Paulo. 4 times. Tem diferença a ordem deles? Corinthians e São Paulo é a mesma coisa que São Paulo e Corinthians? Tem diferença essa ordem? Não tem diferença. Não tem diferença. Então, a ordem de aparecimento, ela não vai fazer diferença. Se a ordem não importa, eu tenho o quê? Quando a ordem não importa. Quando a ordem não importa. Não lembra o quê? Lembra arranjo? Ou lembra combinação? Ai, Jesus, me ajuda. Você repete a pergunta, por favor, que minha filha me distraiu aqui. Ó, Vanaíra e mais. A ordem... Epa, não é nem isso que eu quero. Vimos aqui, nesse exercício 9 aqui, a ordem, né? Se a gente viu lá que a ordem dos times não vai importar. Quando a ordem não importa, eu tenho arranjo ou combinação? Não importa, é combinação. Combinação, né? Não. Lembra do não de A ao tio aqui, ó. Então, eu tenho uma combinação. O primeiro caso. Então, já vimos que ou vai ser a letra A ou vai ser a letra C. Adiante. Sorteou lá os 4 times. Dentro desses 4, eu vou sortear 2. 2 times quaisquer. Só que o primeiro time que for sorteado, o que aparecer primeiro, o jogo vai ser no campo dele, certo? E o outro vai ser o visitante. Nesse caso, a ordem do que vai aparecer primeiro ou não, ela vai importar. Se a ordem importa, o que eu tenho? Um arranjo. Arranjo. Então a resposta correta é a letra A. Combinação e arranjo. Ok? Deixa eu ver como que eu coloquei aqui. Ó, observe que nessa pergunta que eu pus para vocês, foi igual eu mostrei, o PET lá estava errado. Então ficou errado, aí eu coloquei assim, ó. O exercício contém um erro no enunciado. Observe que as alternativas A e B são do exercício seguinte. A resposta correta seria combinação e arranjo, tá? Que foi o que a gente colocou aqui no PET de vocês, ó. Combinação e arranjo, ok?
Tranquilo? Ó, até pus aqui na resposta, ó, não combinação. Não combinação. Esse daqui, ele é um pouco mais enjoadinho aqui, mas vamos lá. São dados 4 pontos. A, B, C e D, igual aqui na figura. Dos quais não há 3 colineares, ou seja, 3 colineares significa 3 em linha reta, tá? Se eles estivessem alinhados, significa colineares. Quais os triângulos podemos formar com vértices em 3 desses pontos? Então, vou desenhar um triângulo aqui, ó. Vai sair de A, passar de B, passar em A, em C e fecha aqui, certo? Formei um triângulo, meio bagunçado, mas formei. Outro exemplo de triângulo que eu poderia ter aqui. Fala aí pra mim, vai aí, pra eu ligar. Da onde que ele pode sair e pra onde que ele vai? 3 pontos. Do C pro D. Do C até o D de dado. Do B pro B. Não, aí eu vou continuar aqui. Do D eu vou pra onde? Pro B. Pro B. Aí do B eu tenho que fechar, né? Há um triângulo, certo? Então formei essa opção. Que outra opção eu teria, Marte? Fala 3 pontos aí pra mim, eu digito os 3. Ó, olha a imagem aí. Sai do B pro A pro D. Ok. Sai do B pro A pro D e depois volta pro B, né? Para poder fechar o triângulo. Então a gente teria que ficar brincando disso, tá? Mas observem, nesse caso aqui, ó, que sair do D, ir pro B e pro A, a ordem dos elementos não importa, né? Tanto faz, vai ser sempre o mesmo triângulo, independente de onde eu saia, tá? Então, quais seriam os triângulos possíveis? Seriam esses aqui, ó. O triângulo ABC, ABC, o triângulo ABD, o ACD e o BCD. E eu tenho uma combinação. Por quê? Porque a ordem não importa, tá? Independente de onde que eu começo, eu sempre vou ter o mesmo triângulo. Ok? Tranquilo? Sim. Ah, que beleza. Nem vou começar a semana 3. Vou deixar a semana 3 para amanhã. Certinho? Amanhã a gente. Até já deixei a correção lá no arquivo. O arquivo já está postado. Mas aí amanhã Mas a ela gente não, ela não Pode ficou sala, né? Que você tem, né? Tá no Google, eu vou mandar no WhatsApp agora. Aí eu vou mandar no grupo do WhatsApp para vocês agora. Faz um favor aí, como nós ainda temos alguns minutinhos, na aula de amanhã a gente vai fazer a correção da semana 3, então, certo? E aí para quarta-feira que vem vocês façam a semana 4. Eu vou disponibilizar lá e tá bem fácil. A semana 3 a gente discute amanhã. Como a gente vai ainda terminar mais cedo, eu peço para vocês me mandarem um oi lá no Conexão Escola, tá? Lá no Conexão Escola, vocês me mandem um oi, por favor, tá? Eu estou aqui. Boa noite. Aí vocês vão poder sair aqui do Google Meet e ir lá pro Conexão Escola, que eu estou esperando vocês. E amanhã a gente faz a semana 3. Tchau, até amanhã. Até amanhã, professor.